Tem uma doença grave que voltou a circular aqui em São Paulo e que merece atenção, porque o grau de letalidade dela é altíssimo. A meningite. Exatamente. Há um grau de mortalidade muito alto, infelizmente, de meningite e um surto que atingiu a região central, a região ali do Pari. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar com o repórter Pedro Panunzio, que está com a gente aqui na linha já, porque ele está em um posto que está vacinando pessoas por lá. E só para a gente explicar, né, Panunzio, não é uma campanha na cidade inteira, é um problema localizado aí nessa região do Pari, né? Boa tarde para você. Fala, Panunzio. Oi, Ana, boa tarde, Joel, aos ouvintes que estão ligados com a gente. Pois é, por enquanto essa vacinação está acontecendo aqui estritamente na região do Pari. É porque, de acordo com a Secretaria de Saúde, a gente tem 2 casos já registrados de meningite. Uma das pessoas, infelizmente, morreu em decorrência da doença e é uma pessoa que vivia aqui nessa região, na zona norte da cidade de São Paulo. Então a Prefeitura iniciou hoje uma vacinação aqui nessa região da cidade. Por enquanto, a vacinação acontece hoje aqui em um clube do Pari, chama Clube Vigor, e também na UBS do Pari. Esses são os únicos 2 locais da cidade que estão vacinando hoje contra a meningite. A gente fala ao vivo deste clube, o Clube Vigor, que abriu, né, espaço para que a vacinação aconteça por aqui, e a gente observa uma fila muito grande que começou já desde das primeiras horas do dia. A vacinação aqui começou por volta das 9 horas da manhã, o clube fica aberto até as 3 da tarde para esta finalidade. A fila está com uma espera de mais ou menos meia hora. Muitas pessoas da região estão aproveitando para vir para cá se vacinar. Claro, né, o pessoal já fica mais assustado quando a gente ouve falar em doença se espalhando em determinada região da cidade de São Paulo. Depois que a vacinação se encerrar aqui, a UBS do Pari, que fica bem pertinho, né, na mesma região, funciona até às 7 horas da noite. A vacinação contra a meningite aqui no Pari, na zona norte da cidade, acontece hoje e também amanhã. Depois, a Prefeitura de São Paulo ainda vai definir qual vai ser o próximo ponto, a próxima região da cidade que vai passar a oferecer essa vacina de forma gratuita à população. Isso ainda não está definido, mas o que a gente sabe então é que hoje essa vacinação está acontecendo aqui estritamente nesta região. Amanhã vai ser da mesma forma e a gente até vê com bons olhos, né, essa fila muito grande, as pessoas já nem esperando a doença se espalhar e todo mundo já vindo para cá para se proteger, enfim, evitar que a doença se espalhe e até quadros mais graves, que possa evoluir, né, para quadros mais graves, como infelizmente a gente já tem um aqui registrado nessa região da cidade. Mesmo porque nós falamos aqui, o grau de mortalidade, de letalidade dessa doença é altíssimo. Acho que em torno de 25%, ou seja, a cada 4 pessoas infectadas, pelo menos uma acaba morrendo. Então é uma doença séria, seríssima, mas felizmente há vacina para combatê-la. Ô Panunzio, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, querido. Valeu. Bom trabalho aí. Valeu, um abração. Bom, vamos seguir nesse assunto agora então para trazer mais esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte que pode estar preocupado com isso. A doutora Melissa Palmieri está aqui com a gente. A Melissa é médica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. Doutora, bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Boa tarde para a senhora. Oi, doutora, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Joel, e a todos os ouvintes e quem está nos assistindo também, não só ouvintes, para falar de um assunto relevante aí, né? Importante para a nossa sociedade. É verdade. Inicialmente, a campanha está focada lá no Pari, na região central de São Paulo. A senhora acha que há possibilidade de se expandir essa campanha? A senhora acha que deve haver a necessidade, nas próximas semanas, talvez, de se expandir para outras partes de São Paulo, doutora? Joel, o monitoramento das doenças infecto-contagiosas ele é contínuo e neste momento é realmente uma medida de precaução, prevenção, numa região que a gente sabe que existe um alto fluxo migratório e houve no passado aí, no primeiro semestre, esses casos. O que é mais importante nesse momento é a questão de atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes, que existe a gratuidade desta vacina. Então, só para relembrar, com 3 meses e 5 meses, a primeira e segunda dose com a meningocócica tipo C, depois o reforço com 12 meses de vida, e quando chega na adolescência, com 11 e 12 meses, a cobertura vacinal no Brasil, não só na cidade de São Paulo,
com uma vacina que tem 4 tipos dessa bactéria, ACWY, então 11 e 12 anos fazer esse reforço. Então, este primeiro momento é fortalecer, ou seja, fazer essa cobertura vacinal acontecer em quem tem direito. Em paralelo, também existe uma situação que, inclusive, o Ministério da Saúde destinou doses. Nós estamos vacinando os nossos profissionais da área de assistência, aqueles que atendem os casos, né, usualmente num pronto atendimento, um profissional de UTI, porque recebemos doses destinadas para esses profissionais. Então, a gente pede também, eles estão sendo solicitados dentro de hospitais para fazer essa vacinação. Então, é uma forma onde nós estamos cercando, né, esse agente infeccioso. Uma propriedade muito importante dessa vacina é que ela tira da garganta o estado de portador, porque existe um percentual, existem alguns estudos feitos há muitos anos atrás, a gente precisava até ter dados mais atualizados, mas com a pandemia a gente perdeu, né, esse monitoramento aí de outros agentes infecciosos, né, o mundo todo, mas basicamente 10% dos adolescentes têm essa bactéria na garganta de forma silenciosa. É o que a gente chama de portador assintomático. Muitas vezes nele não vai acontecer nada, mas o que o adolescente faz? Ele beija na boca, ele bebe no copo, ele divide o sanduíche com o amigo, coisas que muito usual do comportamento do adolescente faz com que esta bactéria tenha o potencial de disseminação e sim ocorrer riscos de surtos. Então, é neste sentido que nós estamos atuando, numa prevenção de algo que poderia acontecer e fosse mais drástico aí em nível social. Agora, as pessoas que tiveram contatos com essas que tiveram os casos confirmados, elas foram rastreadas? A gente já tem um número maior de pessoas que acabaram se contaminando pela meningite, porque a gente fica pensando nisso, né? O Pari é uma área realmente com um fluxo muito grande de pessoas, é uma área que tem feira de comida, tem uma área de comércio muito grande, muita gente frequenta essa região e não mora ali. Então, esse fluxo, de fato, é preocupante. Então, o que eu queria entender é como é que vocês estão fazendo esse rastreamento e se existe a possibilidade dessa campanha ser ampliada, pelo menos para os bairros mais próximos, né? Já que tem essa questão aí do próprio fluxo entre as pessoas desse bairro. Ana Paula, é muito importante que as pessoas entendam que a vigilância, ela trabalha 24 horas todos os dias, atuando em cima dessas notificações de doença meningocócica ou meningite meningocócica, tá? São duas manifestações clínicas graves, como o próprio Joel da Atena coloca, existe aí um percentual de mortalidade de 15% a 20%, e também aqueles que acabam se infectando, existe aí um percentual de evoluir com sequelas, né? Quando a gente fala de criança pequena, inclusive até precisar amputar partes de membros por sequela de uma doença como essa. Então, qual que é a ação da vigilância? Do momento que ela faz esse rastreamento dos contatos próximos. E o que a gente tem para falar é que não houve casos secundários desses casos que nós tivemos a notificação e fizemos a investigação epidemiológica, né? Existem aí ações muito intrínsecas da vigilância, em casos que a gente detecta rapidamente e dependendo das ações, nós, se precisarmos abrir mão de utilizar o antibiótico por alguns dias específicos, são detalhamentos mesmo de cada ação de vigilância. Mas neste caso, realmente nós falamos que nós estamos, aquela coisa de monitoramento de áreas de risco de incêndio, eu diria, né? Não aconteceu, não tem um surto, mas a gente está tentando inibir qualquer risco de foco, de alguém soltar um balão, né? Para que não pegue fogo. Mas de onde vieram esses casos, então, essas confirmações que a gente teve aí na região? Eles vêm através de notificação ou pelo hospital, ou existem alguns casos que podem acontecer, Ana Paula, de recebermos até pelo atestado de óbito, em algumas situações que vão para o serviço de verificação de óbito, e lá
como às vezes uma pessoa entra grave no hospital, em menos de 24 horas ela morre. E nós temos aí, não tem história clínica, né? Ela nem chegou, talvez, a desenvolver um quadro clínico característico. Então, somente, às vezes, no SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que acaba detectando indícios, e aí são encaminhados materiais, existem aí processos para a gente detectar e ver se é esse agente etiológico, que é o diagnóstico, que seria o meningococo. Mas eu digo assim, essas pessoas se contaminaram de que maneira, né? Deu para identificar a origem desse pequeno surto que está acontecendo ali na região? Trouxeram para cá a doença, ou se a doença foi adquirida aqui? Isso que a gente quer saber. Se o vírus está circulando naquela região mesmo, se as pessoas vieram para São Paulo doentes... Respeitando a situação de sigilo, né, das situações, o que é importante entendermos? O fluxo migratório existe ali na região, nós temos a forma de transmissão principal através de gotículas, né? Então, a gente fala saliva, então pode ser respiratória e das formas usuais, como eu falei, as mais simples, né? Então, você, às vezes, compartilha um copo com um amigo, você divide aí um sanduíche, pega o salgadinho no mesmo saco, oferece. Nesse momento de Covid, né, e de outros agentes infecciosos, nós temos que tomar mais ainda cuidado nessas situações que você tem que evitar a transmissão aí dessas doenças. Então, fica muito difícil falar, foi tal pessoa que veio de tal país e circulou lá e trouxe. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem lá um estrangeiro que já está atuando ali na região e ele tem um contato, ele frequenta uma igreja, vou dar um outro exemplo, e ele frequenta o grupo de música onde eles cantam lá no microfone. E a gente sabe que, por exemplo, a questão de cantar elimina mais gotículas, então fica difícil rastrear da onde efetivamente veio. Mas eu gosto de pegar um exemplo igual à situação da febre amarela nesse caso. A gente não vai, quando a gente faz o sentinela, que é o macaco, aonde ele está com o vírus da febre amarela, ele mostra mais ou menos aonde pode ter os que a gente chama de portadores sãos. Porque se teve um caso ali, deve ter alguém na comunidade que pode estar portando na garganta a bactéria. Então, é nesse sentido que a vigilância atua, reduzindo o que a gente fala, mitiga riscos. Então, fica mais fácil determinar dessa forma do que falar, olha, foi isso, trouxe dali. Fica muito difícil esse monitoramento, entendendo todas essas questões relacionadas à doença meningocócica. Tá. Mas eu queria também chamar a atenção para um ponto. Quando a gente fala meningite, fica uma coisa na cabeça do público que é só a vacina de meningococo. E nós temos outras vacinas, nós estamos fazendo uma ação de intensificação ali na região, de atualizar a vacinação em geral. O pneumococo, que é uma outra vacina, também causa uma meningite pneumocócica. Nós temos também o Haemophilus influenza, que são as vacinas da primeira infância, também causa meningite bacteriana. Nós temos a vacina do sarampo. O sarampo ainda não deixou de circular no nosso país, inclusive no estado de São Paulo. O sarampo é um vírus, não é bactéria, que causa encefalite, que é uma inflamação, uma infecção no cérebro. Então, a gente está aproveitando essa situação que a população está atendendo o chamamento e atualizando. Não que a gente não faça em nenhuma região do município, mas lá estamos centrando fogo agora. Tá, é uma pena que o tempo está curto, doutora, mas para resumir aqui, pelo que eu entendi, quando a gente fala de meningite, a gente pensa imediatamente em criança, que se trata de uma doença pediátrica. E não é. Os adultos também têm que tomar cuidado com isso. Os adultos que nos ouvem devem ficar atentos à carteirinha de vacinação e, se for o caso, tomar a vacina. Correto, doutora? É isso? Correto, tem que exatamente atender aí o chamamento da Secretaria Municipal de Saúde. E estar alerta, né? Independente do chamamento, estar em dia com a carteira de vacinação. Eu acho que isso tem sido o mais importante dos últimos tempos. A pandemia veio trazer esse conhecimento e poucos estão aplicando. Ok. Doutora Melissa Palmieri, médica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, muito obrigado, viu? Um grande abraço à senhora. Foi um prazer recebê-la aqui no Bora Brasil. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigada.